Chamo aqui ao palco os integrantes da mesa de encerramento, Hudson Mendonça, champion do MIT RIP Rio. André Natal, presidente da Vibra Energia. João Pedro Nascimento, presidente da CVM. E Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Por favor, ao palco. Tela falha, vamos lá. Bom, pessoal, acho que estamos chegando a um grande momento. Queria agradecer novamente as autoridades presentes, né, os executivos das corporações, né, professores universitários, pesquisadores, empreendedores e investidores, né, que formam as 5 pontas do RIP. A gente está chegando no final desse grande dia, um dia intenso de debate, fazer um recap muito rapidinho, né, sobre isso tudo. A gente viu esse primeiro painel, a grande oportunidade da transição energética. Na verdade, antes disso, a gente teve uma abertura, né, com o presidente Wilson, Jean Paul Prats, falando aqui para a gente como executivos, né, o vice-governador, também o cônsul dos Estados Unidos, e fechando a tríplice hélice das nossas companhias, André Natal, presidente da Vibra. Estão fazendo aqui, a gente falou sobre o diagnóstico do Rio, falamos das oportunidades que a gente tem construir aqui, falamos que o Rio de Janeiro consegue ter 2 configurações de ecossistemas diferentes, né? Uma parecida com Silicon Valley, né, que é uma capital com outras cidades no entorno, né, como Maricá, como Macaé, como Niterói, e também a nossa Kendall Square, né, que é o centro do Rio e o Porto Maravilha, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Falamos também sobre o Energim e a Olimpíada Nacional de Inovação e Energia, 2 grandes iniciativas com focos diferentes, com o mesmo objetivo de formar empreendedores nessas 2 áreas. Né? O Energim criado dentro do núcleo do MIT RIP, e a Olimpíada Nacional de Inovação e Energia, uma iniciativa que começou em Furnas, virou do Grupo Eletrobras e hoje é uma iniciativa do ecossistema, graças, né, à liderança aí de Pedro e Wilson, mais uma vez agradecendo. Né, a gente tem algumas outras questões para falar, a gente tem muitas coisas que vão acontecer aí, um hub de energia da MIT Technology Review, não sei se o André falou, não consegui assistir o painel todo, mas estou dando spoiler aí se não tiver. Tem outras iniciativas relacionadas, mas eu queria falar de uma especial. Né? Dentro da metodologia do MIT, a gente tem que criar, né, os ecossistemas de meio-cedilha acaba criando uma backbone organization. O que é isso? É uma organização que consegue congregar todos esses atores em prol de um objetivo para fazer o que é compartilhado. Claro que cada instituição vai ter sua estratégia individual, mas, de alguma maneira, você tem que organizar. Ou seja, organizar esse evento, por exemplo, e o próprio MIT RIP em rede, sem essa instituição, foi realmente muito desafiador do ponto jurídico, legal, de todas as maneiras possíveis. Então, a gente está aqui, né, hoje, fazendo esse grande anúncio, né, que vai ser repercutido aqui nessa mesa, e com uma assinatura mostrando que esse comprometimento não é só discurso, né, esse comprometimento, como a professora Fiona falou, é ação, o Rio Energy Bay. Então, a gente agora não vai mais falar que nós somos o Vale do Silício da Energia e Sustentabilidade, nós vamos falar que somos a Bahia da Energia, né, que esse é o nome da nossa instituição. Então, o Rio Energy Bay vai ter 3 pilares, um pilar setorial, energia e sustentabilidade, um pilar temático, inovação e empreendedorismo, e um pilar regional. O Rio de Janeiro, talvez não o estado todo, talvez não só a cidade, a gente vai construir isso na prática. E o que essa instituição simboliza? Essa instituição simboliza o legado do RIP. O RIP é um programa de 2 anos, como a gente falou, ele termina, como a professora Fiona falou, no último workshop lá em MIT, em Boston, em setembro desse ano, e depois a gente vai continuar toda essa mobilização e essa construção através do Rio Energy Bay. Então, como diz o nosso slogan lá, que a Renata vai poder colocar, prazer, o Rio Energy Bay está on. Pode passar o vídeo. Pessoal? Pessoal, mostrando aquele super comprometimento, como a gente falou,
né, o CEO da Eletrobras, agenda super ocupada, fez a mesa de abertura e vai dar o privilégio de estar aqui assinando, né, o primeiro documento. Ele tem uma agenda agora no finalzinho. Então, Wilson, queria chamar você aqui ao palco para fazer a primeira assinatura e depois a gente continua o painel. Felicidade. Felicidades. Parabéns, gente. Bom, nós podemos continuar. Cris, por favor. Momento emocionante esse, né? Vamos lá. Presidente da Vibra Energia, André Natal. E aí, pessoal, tudo bem? Onde é que vocês ficaram, rapaz? Pedi o pessoal da Vibra vir para fazer quórum, achei que vocês não iam aguentar até o fim. Prometo falar rapidinho aqui, dos 5 minutos que me deram, prometo usar no máximo 6. A ideia é um pouco compartilhar com vocês, primeiro, o prazer de estar aqui, dividindo o palco com tanta gente distinta aqui. Queria cumprimentar aqui a Prefeitura, em particular, por estar colocando aqui a nossa cidade num tema tão importante, né? E eu acho que é um projeto que não só pensa o futuro da cidade, mas reconhece, né, vamos dizer, a vocação do Rio para ser um expoente da energia, né? E da energia renovável, da energia sustentável. Então, acho que é uma dádiva a gente ter, né, gente no comando da cidade que pense dessa forma e nos insira nisso. Agradecer, obviamente, ao MIT por estar aqui, por mandar, né, o melhor da sua capacitação para gerar ecossistemas de inovação pelo mundo e fazer isso em particular aqui, aproveitando essa potência que a gente tem para ser explorada, né, num mercado tão importante como esse que a gente está inserido, né. Cumprimentar também aqui a presença do João da CVM, também um mercado de capitais pujante, bem azeitado, bem vascularizado, é uma coisa muito importante para a gente conseguir garantir, né, o acesso do capital, né, a inserção do capital como nutridor do desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo, né. Bom, e aí queria, obviamente, primeiro agradecer aqui ao MIT por nos colocar aqui e por nos dar essa chance de colocar um pouco do que a Vibra, de por que a gente entende que a Vibra não podia estar distante dessa iniciativa, né. A Vibra, eu acho que tem várias razões para a gente estar inserido, envolvido diretamente nisso daqui. A primeira delas é que a gente é uma empresa carioca, portanto, não tinha como uma empresa de energia do tamanho que a gente tem, que a gente e carioca, né, a gente não está envolvido diretamente nisso. A gente, obviamente, embora carioca, né, nossa sede é exatamente aqui do lado da prefeitura, inclusive, do lado da Sapucaí, que é um marco importante também da nossa cidade. A gente é uma empresa do Brasil, nosso escopo atende o Brasil inteiro. Muita gente talvez não tenha ideia disso, a nossa operação logística, né, para manter abastecidos aí todos os postos Petrobras que vocês veem pelo Brasil, é uma logística que dá mais de 30 voltas à Terra por dia, então realmente é uma operação inimaginável que tem por trás disso. A gente atende a mais de 20 mil clientes corporativos no Brasil. Ano passado, 7 a cada 10 voos que decolaram no Brasil decolaram com combustível entregue por nós. Então, a gente, obviamente, como uma empresa carioca e brasileira, está muito orgulhoso de ter esse evento e essa iniciativa aqui, de estar fazendo parte disso aqui, de assinar esse documento junto com o Wilson e os demais. Outro fator que eu acho que leva a Vibra a não poder estar de fora disso é que a gente está falando de energia, né? E esse é um segmento que a gente... Estou fazendo uma coisa errada, não, né? Não foi o tempo que acabou, não, né? Eu acho que é um privilégio a gente estar inserido no setor de energia, né? O setor de energia é uma indústria já muito estabelecida, né? Secular, mas ao mesmo tempo é uma indústria que se reinventou muitas vezes no tempo, né? Uma indústria que precisou se recriar e ela está de novo precisando se imbuir desse espírito empreendedor, né? Inovador, para reinventar formas melhores de consumir energia, mais eficientes de gerar energia, mais convenientes de consumir a energia. Então, há várias derivadas segundas e terceiras, né, do segmento de energia que são importantes e que demandam inovações e novas formas de pensar.
Curiosamente, apesar disso, esse é um setor que tem muito poucas startups ainda, né? A gente tem mais de 20 mil startups no Brasil, menos de 2% delas estão dedicadas ao segmento de energia, né? A gente tem muitas fintechs e outros segmentos dominam as startups, e eu acho que a gente tem um movimento aqui que vai ajudar muito a alavancar vamos dizer, o ecossistema inteiro de inovação para que a gente possa ter energia, que é um setor tão importante, tão central hoje no debate da sociedade, da humanidade como um todo, né? Sobre as formas de consumir energia, os tipos de energia a serem consumidos. Eu acho que conseguimos alavancar esse ecossistema de uma forma mais pujante, vai ser super relevante para os próximos 10, 20 anos do futuro da energia, né? O terceiro ponto que eu acho fundamental é que a gente está falando também de sustentabilidade, né? E a Vibra resolveu não só fazer da sustentabilidade vamos dizer, um must dentro da sua operação, mas resolveu fazer da sustentabilidade o seu negócio, né? O seu negócio central. Então, a gente se reposicionou, curiosamente, essa é uma empresa que tem mais de 50 anos, né? 51 anos de existência agora. Por 50 anos fez a mesma coisa, mas agora, nos últimos 12 a 24 meses, a gente, de alguma forma, fez uma transição na Vibra, que ela própria fez sua transição energética e decidiu fazer do seu negócio a transição energética dos clientes do Brasil, das empresas brasileiras que a gente atende. E isso é central na nossa narrativa, é central no propósito, no que a Vibra quer ser, né? E estar discutindo sustentabilidade e não estarmos envolvidos, né? Sendo esse o nosso negócio, o nosso propósito, né? E a forma como a gente transitou a companhia, né? A gente hoje saiu de ser uma distribuidora de combustíveis fósseis unicamente para ser uma empresa, uma plataforma completa de energia. Então, a gente está hoje inserido em diversos segmentos de energia, né? A gente está com energia solar, a gente fez investimentos de mais de 5 bilhões de reais nos últimos 24 meses, mais ou menos. E nesses investimentos a gente montou uma plataforma completamente distintiva do ponto de vista da diversidade de energias que a gente hoje pode oferecer aos clientes, tanto em energia solar, eólica, biometano, etanol, carregamento de veículos elétricos, e tudo isso, obviamente, vai ser uma nova derivada, uma nova jornada, né, no mundo da energia no Brasil, e, obviamente, tudo isso para ser pujante, para ser eficiente, para ser affordable para as pessoas, precisa estar nutrido também por inovação, por novas formas de pensar esses mercados. Então, a gente está muito orgulhoso de fazer parte disso, de ter feito disso o nosso negócio central na companhia, né? Por fim, eu acho que é importante a gente estar inserido nisso, porque a gente está falando de inovação e a Vibra se tornou, curiosamente, né, se a gente pensar nessa jornada que há pouco mais de 3 anos a gente era uma empresa estatal, né, agarrada em processos, e, enfim, com tudo que uma estatal tem. A gente ter se tornado uma empresa reconhecidamente inovadora nesse tempo tão curto, né? E a gente fez aqui o Vibra Collab, que é um ambiente em que a gente já tem hoje mais de 400 startups conectadas, a gente tem hoje mais de 50 parcerias concretas com startups. A gente fez um fundo de Venture Capital que tem mais de 150 milhões de reais a serem investidos agora nos próximos poucos anos. Então, de fato, a gente entendeu a importância de que essa jornada não se dava apenas por a gente fazer investimentos bilionários em ter novas energias, mas se dava também por a gente continuar inovando, estar sempre se colocando numa posição de principiante, de repensar o futuro, de pensar que o futuro não vai ser uma mera repetição do que já foi. E a gente, ao fazer isso e ao ter, como o Aspen colocou aqui muito bem mais cedo, né, a forma como a gente blindou essa parte de inovações, né, tendo um fundo à parte para não entrar numa discussão muito de orçamento, de ficar na disputa pela atenção da administração. Quer dizer, a gente tem times focados para cuidar disso e a gente está tendo os resultados disso que estão visíveis aqui nos nossos reconhecimentos, né? O próprio MIT Technology Review nos reconheceu como uma das 20 empresas mais inovadoras do Brasil, né, recentemente. A gente foi reconhecida como uma das melhores, as que melhor se relacionam com o ecossistema, que eu acho que é uma coisa importante também, né? A gente, sempre que uma startup vai se relacionar com uma empresa grande, se preocupa, né, com quanto que essa empresa grande pode burocratizar ou abafar a agilidade, a independência e a velocidade que uma startup precisa ter, e absolutamente ao contrário. A gente conseguiu, mesmo sendo uma empresa muito grande, estar reconhecido como uma das boas empresas para se relacionar com as startups, e fomos ranqueados aqui entre as 20 melhores no ranking da 100
Perdi agora, ó. Open, cadê? 100 Open Startups, é isso. Obrigado. Bom, enfim, e temos tido reconhecimento no ranking do Valor, ficamos em top 5 também no nosso segmento, também subimos mais de 70 posições de um ano para o outro. Então, eu acho que tem sido uma crescente, né, essa inserção da Vibra nos ecossistemas de inovação e naquilo que nós, como companhia, estamos conseguindo capitanear e vascularizar, não só com dinheiro, mas com atenção, com foco, com metodologia. Então, é muito bacana estar, enfim, patrocinando, né, esse tipo de iniciativa e estar diretamente envolvido. A gente não podia estar fora. Essa combinação Rio de Janeiro com energia, com sustentabilidade e com inovação são 4 pernas aí que eu acho que não podiam deixar a Vibra de fora, e é isso que eu queria transmitir aqui, agradecer de novo a oportunidade da gente estar participando e desejar que boa sorte aqui a esse programa, né, que ele gere muitos frutos. Eu assino agora também, não? No final, tá ótimo. Muito obrigada, André. Chamo aqui o presidente da CVM, João Pedro Nascimento. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de fazer parte desse painel, parabenizar a iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro em hospedar aqui na nossa cidade um evento tão importante, um evento tão grandioso. Cumprimentar todos os meus colegas aqui, dizendo que é uma satisfação muito grande poder discutir uma pauta enriquecedora como essa para a cidade do Rio de Janeiro. Deixa eu enquadrar um pouco aqui o que o regulador do mercado de capitais enxerga como oportunidade nessa pauta. A primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é que o futuro é verde e digital. O regulador do mercado de capitais acabou de falar que o futuro é verde e digital. O futuro é verde e digital quando a gente pensa nos legados que uma agenda desenvolvimentista do regulador do mercado de capitais é capaz de criar para todos nós. Hoje, quando a gente fala com o mundo, a pauta das finanças sustentáveis é uma das pautas mais ricas na capacidade de atração de recursos para o nosso país. De igual maneira, ela também é uma pauta muito importante para trazer recursos para os agentes de mercado da iniciativa privada. Pensa, por exemplo, no tema do agro, que tem sido um assunto no qual a gente tem dedicado um esforço muito grande. Uma grande propriedade do agronegócio, uma grande fazenda, ela tem lá nos seus domínios um espaço que ela chama de reserva legal, que é uma parte que ela tem que permanecer intocada, e uma outra parte que é a área de proteção ambiental, que por contrapartidas de preservação ambiental, ela também tem lá alguns cuidados. Durante anos e anos, essas áreas foram enxergadas pelos empresários, pelos agentes de mercado do agronegócio, como áreas geradoras de contingências, despesas, problemas. E a gente está tentando transformar todas essas despesas, contingências, problemas em oportunidades. Oportunidades para geração de recursos, oportunidades para geração daquilo que a gente entende que é um dos papéis mais importantes do mercado de capitais, desenvolvimento econômico social. O mercado de carbono, ele tem uma função importante em pegar essas áreas que até então eram compreendidas como geradoras de despesas e transformá-las em geradores de crédito, portanto, geradoras de receitas. Junto a isso, existe todo um esforço por parte do regulador do mercado de capitais em reconhecer os ativos ambientais como ativos financeiros passíveis de receberem investimentos por parte dos fundos de investimento. Na regulação do mercado de capitais, recentemente nós tivemos transformações importantes, reconhecendo a importância da agenda verde. A Resolução 59, que prevê para os emissores a obrigatoriedade de fazerem constar do formulário de referência informações sobre medidas socioambientais adotadas pelo emissor. Também a nossa resolução CVM 175, que reconheceu os ativos ambientais como ativos financeiros passíveis de recebimento pelos fundos e, de uma certa maneira, disciplinou o uso dessa terminologia ESG, que muitas vezes era utilizada sem um conteúdo verdadeiramente socioambiental, se destinava à prática daquilo que a gente chama de greenwashing. Então, o futuro é verde e digital.
E por que digital? Digital, porque a gente pode olhar para a criptoeconomia e enxergar na criptoeconomia uma gigantesca oportunidade de trazer para dentro do mercado organizado uma turma que não era muito aderente às regras, uma turma que não era muito aderente aos princípios constitucionais. E a gente traz essa turma para dentro do mercado de capitais e traz para dentro do mercado de capitais 1 milhão de oportunidades interessantes, como tokenização de valores mobiliários tradicionais, tokenização de crédito de carbono. Imagina, por exemplo, nós aqui no Rio de Janeiro, olharmos para as belezas da nossa cidade e enxergarmos as belezas da nossa cidade como passíveis de emissão de um non-fungible token. E esse non-fungible token, que é trazer o conceito da escassez para dentro da criptoeconomia, isso pode ser negociado, isso gera valor, você cria um mercado secundário. Bom, pelo meu sotaque, é capaz de vocês terem percebido que eu sou filho dessa cidade. Mas os esforços da CVM não se restringem ao Rio de Janeiro. Temos uma pauta parecida com Manaus, no sentido de fazer com que a Amazônia tenha seu reconhecimento da sua importância, de todo o seu poderio. O Brasil é um país de proporções continentais, que tem a vegetação nativa mais preservada do mundo, que já se utiliza de fontes energéticas limpas, né? Então, enquanto a gente vê os nossos vizinhos, enquanto a gente vê os países ocidentais, enquanto a gente vê as grandes potências lidando com o desafio da transição energética, aqui a gente, além de estar fazendo isso com inovação, criatividade, a gente ainda está usando isso como uma forma de gerar créditos, por exemplo, para fazer compensações com países e com agentes econômicos localizados nesses países que ainda não chegaram no estágio que o Brasil chegou. O futuro é verde e digital. Para além disso, quando a gente pensa na agenda do regulador do mercado de capitais, o regulador do mercado de capitais ele tem vários mandatos. Ele tem um mandato executivo, afinal de contas é uma autarquia federal, você tem que gerar receita, despesas, etc. Ele tem um mandato regulatório, a gente expede as normas, etc. Tem um mandato fiscalizatório, tem um mandato sancionador para o sujeito que pratica uma falha de mercado e que, portanto, precisa da supervisão do regulador que vai acompanhar e, conforme o caso, punir aqueles que praticarem essas falhas de mercado, mas não pode esquecer essa agenda desenvolvimentista. Essa agenda desenvolvimentista ela é muito importante e ela fala dos legados que a gente vai deixar para o mundo e para o nosso país. E por que não também para a nossa cidade? A CVM é uma autarquia federal, ela é localizada no Rio, em São Paulo e em Brasília, e a gente agradece o carinho e a acolhida com que a cidade do Rio de Janeiro nos trata e tenta fazer disso aqui também uma oportunidade de retribuir. Então, estou muito satisfeito de fazer parte desse convênio, é um convênio que vem sendo discutido há muito tempo lá na nossa casa, que, enfim, traz aí para nós a oportunidade de desenvolver o Centro de Finanças do Amanhã. O Chicão vai falar um pouquinho dessa iniciativa tão bonita, que além de tudo também tem essa vocação, né, de gerar o desenvolvimento econômico e social por meio do mercado de capitais. Pelo tom da minha voz, vocês perceberam que eu estou bastante entusiasmado, né? Então, eu deixo aqui para vocês um abraço muito carinhoso, muito respeitoso, dizendo para vocês contarem com a CVM e agradecendo aqui a nossa cidade pela oportunidade, pela grandiosidade da ideia, na certeza de que a gente tem um mundo de oportunidades para explorar aqui. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Chamo agora aqui o secretário de Desenvolvimento, Economia, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões. Tudo bem? Tá ficando cheio de celular aqui na mesa, Hudson. Você pode pegar o seu aqui depois. Bom, gente, primeiro... Bota, quer pegar? Pega aqui. Cadê? Ih, desapareceu, cara. Levaram. A gente vai encontrar. Se acharem o telefone, é do Hudson. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde. Acho que o dia foi super proveitoso aqui de palestras e debates. Então, primeiro, em nome do prefeito Eduardo Paes, aqui em nome da cidade do Rio de Janeiro, agradecer ao MIT por ter escolhido o Rio de Janeiro para fazer essa série de eventos, workshops, esse estímulo à inovação, a juntar pessoas, a gente boa que a gente já tem no Rio, né, com essa vibração aqui do nosso CEO da Vibra, esse nome é maravilhoso da empresa, acho que ela reflete essa vibração que os cariocas têm, a gente quer vocês cada vez mais aqui, bombando, investindo, abrindo startups, quem sabe tendo umas spin-offs aqui, umas empresas na região do Porto, que agora
tem recebido especial atenção do poder público da cidade. É um local que a gente se encontra aqui, que foi uma aposta muito grande do prefeito Eduardo Paes lá atrás, né? Fez uma intervenção histórica na cidade do Rio de Janeiro, principalmente aqui nessa região, e que agora a gente retoma, saindo de um momento, não só de pandemia, mas onde havia ainda um pouco crédito sobre o que poderia ser feito aqui em termos de vocação, em termos daquilo que foi pensado no passado. E quando a gente assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a missão que o prefeito nos deu foi muito clara de retomar essa animação, essa narrativa e bons projetos para o Rio de Janeiro. Porque eu acho que o que o Rio tem de riqueza é gente. É gente pensando, produzindo conhecimento, produzindo conteúdo. A gente tem excepcionais universidades no Rio de Janeiro. A gente forma o que hoje é mais valorizado no mercado e que a gente tem que saber valorizar também, que é ciência, que é conhecimento. Mas a gente precisa transformar esse conhecimento em geração de negócios na cidade. Então, o nosso desafio, eu acho que o MIT RIP é uma dessas pedras nessa construção, é a gente pegar esse conhecimento da cidade, manter as pessoas aqui, parar que a pegada de carbono nossa vá para São Paulo ou para outros países e deixar que eles que fiquem coletando essas pegadinhas até aqui para nós, para a gente trocar um pouco esse fluxo de saída da cidade. E dentro dessa história, acho que a gente vem formando um dos grandes projetos que a gente tem uma expectativa muito grande, inclusive para a região do centro da cidade, que foi mencionado aqui pelo João Pedro, que é um carioca, presidente da CVM, aliás, lembrando do histórico da cidade com o mercado financeiro. O Rio de Janeiro tinha a grande bolsa aqui, a gente nunca esquece que os cariocas normalmente puxam desse, poxa, a gente já teve a Bolsa de Valores, depois de um dado momento ela foi para São Paulo, mas a gente ainda tem grandes fundos, a gente tem fundos de capital de risco, tem fundos que olham para inovação e tecnologia, estão aqui. Claro, estão nos lugares ali mais nobres da cidade, né? O pessoal quer ficar ali no Leblon, Ipanema e tudo mais, porém são pessoas atraindo dinheiro para cá, atraindo oportunidades, e a gente precisa valorizar todas essas atividades aqui. E aí, casamos com pessoas boas, encontramos essas pessoas aqui, a figura do Pedro, diretor de Furnas, do Hudson, de todos vocês do MIT RIP, aqui do André da Vibra, e todos que toparam fazer parte disso que será o Centro de Energia e Finanças do Amanhã. By Rio Energy Bay. Né? Eu acho que o que está sendo feito aqui hoje, para a construção desse segundo tempo das conversas de hoje aqui, foi que o Rio Energy Bay, essa associação que está sendo constituída hoje oficialmente, né, aqui nesse evento, pós-evento, que essa associação assuma a gestão desse centro. O que vai ser esse Centro de Energia e Finanças do Amanhã? Vai ser um prédio icônico ali aqui no centro da cidade, que é o Automóvel Clube do Brasil, um prédio que estava caindo aos pedaços. Aliás, é até interessante que a gente discuta energias do amanhã num prédio chamado Automóvel Clube do Brasil. Né, eu acho que é icônico e faz parte dessa construção também simbólica do que a gente está dizendo. E esse prédio que estava caindo aos pedaços, a prefeitura vai iniciar agora suas reformas, um investimento de 40 milhões de reais, e a partir desse prédio, juntando com o passeio público que fica ali na frente, a gente quer construir um grande hub para que esse órgão regulatório aqui presente no Rio, que a gente tem que fazer muita força para manter aqui, preservar aqui, nesses órgãos federais que ainda estão no Rio de Janeiro, agregam a cidade, a gente precisa defender a permanência da CVM aqui para continuar tendo essa relevância nesses temas, que eles estejam juntos com o mercado, uma espécie de coworking, num espaço onde as empresas, startups, empresas de tecnologia que estejam discutindo energias, transição energética, que estejam discutindo inovação no mercado cripto. A gente, aliás, tem o Rio Cripto, o prefeito Eduardo Paes abraçou essa pauta da criptomoeda, muito pelo blockchain, pelo que roda em torno dessa tecnologia. A pessoa começou, vocês vão ser presos, pode pagar IPTU com cripto. Não, vamos construir com calma. A gente fez um modelo inovador, aliás, tem um decreto valendo sobre isso na cidade hoje. A gente espera que empresas do mercado façam a sua inscrição para poder oferecer esse serviço de pagamento em cripto do IPTU aos seus clientes, então isso já é uma inovação. A gente juntou isso com a história da Bolsa Verde Carioca, que a gente depois descobriu que não pode chamar de Bolsa Verde Carioca, porque alguém já registrou a marca, mas aí então a gente mudou a pegada para o Rio, também como capital da economia verde do país, dado o histórico que a gente tem aqui na cidade. Tivemos lá a Rio 92, tivemos a Rio +20, desenvolvemos agora um plano de sustentabilidade para a cidade, a gente quer que o centro da cidade seja um distrito carbono zero. A gente tem metas de tornar a cidade, ter 40% dos empregos na cidade, empregos verdes, e conseguimos atrair algumas plataformas, principalmente do mercado de crédito de carbono voluntário. Enquanto a gente aguarda a regulação nacional sobre o mercado de crédito de carbono, e a gente quer ser um centro disso, a gente está avançando aqui na cidade com a aprovação do ISS neutro. É uma norma inovadora. A gente basicamente está baixando os impostos para a cadeia do mercado financeiro ligado a esse setor do mercado de crédito de carbono, para que eles se instalem na cidade ou estejam aqui fazendo negócios. E, além disso, a gente separou 60 milhões de reais do orçamento para que empresas de qualquer setor
qualquer setor, advocacia, contabilidade, medicina, enfim, qualquer setor, atores que acessarem o mercado de crédito de carbono voluntário, claro, com certificação, sem greenwashing, para a gente não ter problema nenhum aqui com o João Pedro, mas que as pessoas possam procurar a Prefeitura do Rio e fazer também um abatimento do seu ISS. Ou seja, se a sua atividade paga 5% de ISS e você fez uma operação no mercado de crédito de carbono voluntário, você pode buscar a Fazenda, comprovar a sua operação e buscar um abatimento também do seu imposto. E a gente estabeleceu um teto aqui de 60 milhões do que a cidade vai contribuir para a gente dar uma estimulada na presença desse setor cada vez mais presente aqui, enquanto a gente não tem essa regulação do mercado. Então, são várias agendas concretas, várias agendas em torno do Rio como capital da inovação e tecnologia, pela razão que eu disse aqui, que a gente produz gente boa e que a gente está fazendo de tudo para manter essas pessoas aqui. E o Centro de Energia e Finanças do Amanhã, juntando educação, pesquisa, trazendo o mercado e trazendo o poder público, o governo, a CVM e a Prefeitura do Rio, a gente espera ter um dos mais importantes hubs dessa discussão no mundo. A gente quer ser global, a gente obviamente tem que atuar localmente, mas a gente quer sempre colocar o Rio de novo nos palcos globais que ele nunca deveria ter saído, trazendo grandes eventos, né? Mencionei com o Hudson, a gente vai ter o Web Summit por 6 anos na cidade, vamos ter aqui em maio desse ano, trouxemos um grande evento de tecnologia, temos o Rio Innovation Week, estamos apoiando outros eventos na cidade desses temas e, obviamente, o tema transição energética estará sempre presente, até pelos grandes atores do mercado que já estão aqui por outras vocações naturais do Rio de Janeiro também em relação a esse tema. Então, mais uma vez, pessoal, a gente está super animado de começar. Fica um convite para todos vocês participarem desse grande projeto. A assinatura vai acontecer hoje aqui para que o Rio Energy Bay esteja à frente. E, a partir dessa assinatura também, somos nós que vamos perturbar a Rio Energy Bay aqui, acho que é na figura do Pedro, não é isso, Hudson? Nós que vamos perturbar o Pedro aqui todos os dias como prefeitura, atuando para dizer, Pedro, como é que está evoluindo e como é que você pode contar e precisa aqui da nossa ajuda, o que você precisa para que a gente possa entregar um hub de respeito aqui na cidade, dado que a prefeitura está fazendo esse investimento todo nessas obras e nesse local, mas que vocês agora vão ser aí as pessoas à frente da união de todas essas cabeças pensantes aqui para que a gente consiga produzir um material que alcance não só as nossas fronteiras aqui, mas muitos outros lugares. Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje, parabéns pelo evento.